Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 54.406 dólares. Bitcoin que consegue renovar as máximas históricas no final de semana, porém encontra resistência, não consegue romper a região psicológica dos 60 mil e tem uma queda significativa, levando o preço próximo dos 47 mil. Hoje meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento para você, te mostrando os pontos importantes que o Bitcoin precisa romper para ir lá, passar dos 60 mil dólares, e os pontos de suporte que ele não pode perder para não ter problemas na tendência de alta. Além disso, hoje eu também vou fazer uma análise completa de todas as altcoins presentes na Binance Futures. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui no 4 horas na Binance Futures para fazer uma análise do Bitcoin e te mostrar, na minha opinião, qual é o ponto importante para a gente manter essa tendência de alta que já vem há muito tempo. Além disso, vamos abaixar o tempo gráfico, chegar lá nos 5 minutos, nos 15 minutos, para te mostrar também pontos de suporte e resistência importantes para as próximas horas, já que eu acredito que as próximas horas do Bitcoin serão decisivas para uma tendência até mesmo de mais longo prazo. Depois disso, vamos para uma análise de sentimento e vamos mostrar para vocês tanto uma perspectiva de mais longo prazo e o quanto de liquidação a gente teve nessa queda, quanto também uma perspectiva de mais curto prazo e como os nossos indicadores de sentimento estão se comportando aí em tempos gráficos menores. Depois disso, eu vou fazer uma análise completa aqui de todas as altcoins presentes na Binance Futures e no TRDR, tá bom? Então a gente vai passar aqui rapidamente por estas altcoins. Eu quero te explicar como o movimento do Bitcoin impactou cada uma delas, tá bom? Então a gente vai tentar resumir aí para dar tempo da gente analisar todas as altcoins, já que vocês pediram muitas na última semana. Se a sua altcoin não for analisada, deixa aí nos comentários que ainda essa semana a gente vai ter mais análise das altcoins, aí eu faço dela, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui fazendo uma análise técnica do Bitcoin, por isso eu já compartilho a tela com vocês e vamos para o 4 horas. No 4 horas eu consigo enxergar aqui que nós estamos ainda numa tendência de alta. Mesmo com essa grande queda que a gente teve, a tendência do Bitcoin não mudou, tá bom? Eu continuo acreditando que para a gente perder essa tendência de alta, a gente teria que se manter abaixo dos 46 mil dólares, tá? Enquanto está acima dos 46 mil dólares, a tendência é de alta. Inclusive eu vejo aqui que nesse momento a gente está num ponto extremamente decisivo, tá? Primeiramente, porque a gente está brigando no nosso candle de força aqui, que pode começar uma tendência de baixa, a gente vai discutir sobre isso em tempos gráficos menores, e ele meio que acaba aqui nessa região dos 54.700, 54.800, tá? Então o preço se manter acima desse candle aqui seria um sinal positivo pensando no 4 horas, ok? Mas problemas na tendência no 4 horas aqui, para a gente realmente ver o preço tendo uma correção muito mais forte, é só se perder os 46 mil. Por enquanto a gente só teve essa correção que foi bem rápida, né? Que chegou próximo aí aos 20%, 18% de correção, e talvez a gente tenha sim formado o nosso fundo já para o preço renovar as máximas históricas. Tudo vai depender de tempos gráficos menores, por isso eu já abaixo aqui para o 15 minutos. No 15 minutos, eu consigo ver uma confluência aqui de uma zona extremamente importante aqui nessa região que a gente está brigando agora, tá? Se eu traçar um Fibonacci aqui, vocês podem ver que a gente está basicamente aqui, ó, brigando na região de 0,618 de Fibonacci e que também é a região do candle, tá? Então, se a gente consegue se manter acima dessa região, é para mim uma demonstração de força, tá? E uma demonstração que o preço deve ir testar uma zona onde tem mais pessoas presas, que é essa região aqui entre os 55.500 e a região ali próxima ao topo também dos 57.500 dólares, tá bom? É uma zona de resistência aqui, é uma zona assim que provavelmente o preço não vai conseguir passar de primeira, tá bom? Então o que eu vejo? Eu vejo que se a gente consegue se manter igual a gente está conseguindo aí, fechar candles importantes aqui numa hora, no 4 horas, o preço pode ir testar essa região aqui de 0,786, próximo aos 56 mil, próximo a esse ponto de controle que está justamente nesses 56 mil, e a partir daí a gente tem uma correção para tentar romper realmente e renovar a máxima histórica. Se ficar acima dos 57.500, 57.600 aqui, imagina o Bitcoin acima dos 60 mil dólares, quem sabe até muito mais, tá bom? Então, estamos num ponto decisivo agora, brigando em 0,618, brigando aqui numa média também importante do 1 hora, né? Vocês lembram quanto essa média foi importante aqui no passado? Vamos ver se essa média vai virar uma resistência nas próximas horas. Se ela virar, a gente pode sim
ver o preço tentando formar mais uma onda de baixa, tá bom? E para mim, quando que a gente poderia formar essa nova onda de baixa e pelo menos testar essa região para, quem sabe, formar um fundo duplo ali abaixo dos 48, quem sabe até os 46. Na verdade, eu vejo duas zonas importantes, tá? A primeira seria essa região aqui que a gente deixou um fundinho nos 51.600 dólares, tá? Também próxima à região de 0,382, que a gente rompeu muito facilmente. Então essa região dos 51.600 é uma região importante na minha opinião, tá? Chegando mais próximo aqui e indo para os 5 minutos, eu vejo uma região ainda mais importante. Para mim, seria essa região aqui dos 53 mil dólares, então 52.900 eu acho que é um pouco mais conservador. Então essa região dos 52.900 é uma região muito importante para mim, é uma região que, se eu ver o preço perdendo, eu acredito que a gente pode ir lá tentar formar um fundo duplo, ou nos 51.500, mas aí talvez a nossa maior prioridade seja o Bitcoin visitar abaixo dos 50 mil dólares de novo, tá? Porque aí para mim configuraria meio que uma armadilha nesse rompimento, nessa tentativa de rompimento 0,618, e também o rompimento de um padrão baixista que a gente está formando agora, que é uma Bearish Rising Wedge, tá bom? Repara que a gente tem bastante volume nessa queda e na recuperação a gente não tem volume, tá? Então esse padrão aqui é um padrão de baixa no curto prazo e que para mim estaria rompendo para baixo se perder os 53 mil, uma confirmação maior seria nos 51.500. Mas perder os 53 mil, cara, problema na minha opinião, ok? Então esses são os pontos de suporte aí e os pontos de resistência, basicamente em diferentes tempos gráficos. Beleza? Continuando aqui agora, indo para uma análise de sentimento, a gente consegue enxergar alguns pontos bem importantes. O primeiro é a grande liquidação que a gente teve. A gente não tinha tanta liquidação assim há muitos meses, tá? Eu sempre falo com vocês, quando a gente tem muita liquidação, é um sinal de acumulação das instituições. Então repara que a última vez que a gente teve tanta liquidação assim, nem aparece no gráfico aqui, olha só, estou em outubro do ano passado e ainda não aparece. Ou seja, realmente, talvez o ponto de maior liquidação que a gente teve sem ser essa queda pode ter sido lá no Corona Day, tá bom? E aqui, lembra-se, eu estou na acumulação de todas as exchanges. Hoje a gente já teve aqui quase 700 milhões de dólares sendo liquidados. É incrível isso, né? É realmente aqui a gente entender que as instituições conseguem captar a liquidez de pessoas que não estão sabendo se posicionar de uma maneira correta numa bull run. É o que eu sempre falo com vocês. O preço está esticado, está arriscado. Então, se as pessoas não colocam stop, elas acabam sendo liquidadas e é isso que a gente vê. A última vez que a gente teve tanta liquidação assim, realmente foi no Corona Day, tá? Então, isso sim é um sinal de acumulação das instituições, é um sinal que talvez elas já estejam preparadas para renovar as máximas, ok? Continuando aqui agora e olhando outros indicadores, já falando um pouco mais de prazos menores. Esqueci aqui de falar com vocês, a gente também teve uma queda que não era vista desde o Corona Day no Open Interest, tá? O Open Interest estava aqui próximo de 6,2 bilhões, foi para 5,2 bilhões, ou seja, 1 bilhão de dólares sendo, de Open Interest sendo varrido do mercado. E é outro sinal também de acumulação. Por quê? Porque quando as pessoas são estopadas, tipicamente o Open Interest cai. Então, é um sinal, sim, de possível acumulação para o preço continuar subindo. Beleza? Olhando aqui no curto prazo, a gente pode ver alguns pontos importantes também neste momento. Então, vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos. Nos 5 minutos, a gente pode ver que tanto... por que a gente teve essa queda, né? Eu acho que os 5 minutos ele pode explicar um pouquinho desse movimento para a gente. Então, vamos chegar mais próximo aqui. Nos 5 minutos, a gente vê que antes do preço realmente conseguir, antes dele ter essa queda tão significativa que liquidou tantas pessoas, a gente começou a ver aqui tanto o nosso CVD quanto o nosso long short ratio subindo. Vocês estão vendo aqui? Então eu estou pegando desde a máxima histórica ali, um pouco acima dos 58 mil dólares, e olha o que estava acontecendo nos nossos indicadores aqui. Vocês estão vendo que basicamente as sardinhas estão entrando compradas aqui. A gente está vendo o long short ratio subindo, ou seja, mais pessoas entrando em long, a gente também está vendo as sardinhas comprando a mercado. Então isso é um sinal que pode explicar para a gente por que o preço caiu tanto e teve que liquidar e estopar essas sardinhas que estavam entrando erroneamente
no mercado, tá bom? E a gente pode ver que quando a gente vai lá nos 47 mil dólares, todas as sardinhas são estopadas, liquidadas, a gente tem o long short ratio despencando, e aí sim a formação de um fundo, né? O ponto onde as sardinhas estavam acreditando que o preço ia realmente cair é o preço onde ele começa a subir. E aí depois a gente tem um price action bem interessante, porque repara que o preço começa a subir, para nos 54 mil dólares, e o long short ratio volta a subir muito forte também na região dos 2,7, né? Ele inclusive chegou aqui abaixo de 2 quando a gente estava lá no fundo. Então, se o long short rate subiu tanto, talvez o preço não estava preparado para romper ainda, e é o que acontece, né? A gente tem uma correçãozinha lá para a região dos 51.600 dólares, aí sim o long short rate cai, e aí sim a gente consegue romper essa região importante ali dos 53, 54 mil, correto? Então, neste momento aqui, olha só, a gente está rompendo acima, mas eu não vejo uma situação muito positiva para o preço agora para eu pensar num long. Por quê? Porque o long short rate voltou a subir e está de novo próximo ali à região que formou o topo em 2,7. Agora está em 2,5, tá? Tanto o long short rate quanto o CVD estão subindo aqui com mais instituições pesando o book para venda. Então eu não vejo uma situação muito boa aqui no curto prazo. Talvez o preço possa conseguir testar aquela média numa hora, região ali próxima dos 56 mil, mas eu acho difícil a gente conseguir romper direto, tá bom? Então nesse momento eu gostaria de olho para uma possível retração aí nas próximas horas. Vamos ver até onde essa onda de alta do Bitcoin vai. Quando a gente tiver uma correção, pode ser uma oportunidade de entrada para a gente pegar aí uma reversão, quem sabe um teste acima dos 60 mil dólares, mas aí eu gostaria de ver esses indicadores melhorando, igual melhorou aqui, né? Igual antes da gente romper essa região dos 53 mil, repara aqui um long short ratio que estava em 2,7, que não ia romper, quer dizer, provavelmente não ia romper, antes ele vai lá para o 1,95. Então o ideal é que a gente veja o preço corrigir nas próximas horas e as sardinhas apostando na queda. Se elas apostarem na queda, provavelmente o preço vai para cima, tá bom? Então, no curto prazo, a gente vê uma situação não muito boa destes nossos indicadores, mas tecnicamente, né, o preço está conseguindo passar de uma zona importante. Então, sim, as próximas horas são extremamente significativas e qualquer correção com melhora desses indicadores aqui, em especial com instituições tentando comprar aqui, formando um fundo ascendente acima das 51.600, para mim vai ser uma boa oportunidade para a gente pensar num long no Bitcoin, tá bom? Mas se perde os 53, problema. Se perde os 51.500, possível novo teste abaixo dos 50 mil. Então é um dia extremamente aí, complexo, um dia extremamente volátil e um dia aí que pode definir a tendência do Bitcoin nas próximas semanas. Então tomem cuidado, operem aí com um gerenciamento de risco consciente hoje, porque realmente o preço está indeciso numa zona decisiva e as próximas horas prometem ser voláteis. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso a análise do Bitcoin, tá? Vamos esperar aí as próximas horas para ver como que vai ser esse price action aí numa zona extremamente importante. Continuando aqui agora, vamos fazer uma análise das altcoins, tá? E vamos passar aqui nas principais altcoins para vocês, aquelas que estão presentes na Binance Futures. Então eu vou seguir, tá? Eu vou começar na AVE e vamos aí até a ZRX. E basicamente vocês vão perceber aqui que vai ser uma análise mais rápida, tá? Vai ser uma análise no tempo gráfico de 1 hora. Eu vou basicamente mostrar para vocês aqui uma análise que eu já fiz, né, no plantão da Belo Trade. Então eu acabei de analisar essas moedas. Então a gente tem basicamente assim uma boa possibilidade de trades em várias delas. Mas vamos passar para vocês aqui rapidamente quais estão numa perspectiva mais positiva e quais estão numa perspectiva mais negativa, tá bom? Como vocês sabem, eu e os traders da Belo Trade trabalhamos em conjunto aqui nessas altcoins, então as bandeirinhas delas já vão dar uma dica para mim e para vocês qual é o viés dessas moedas na nossa opinião, tá bom? Bandeirinha vermelha, viés baixista, bandeirinha verde, viés altista, bandeirinha amarela, laranja aqui, né? Indeciso, tá bom? Então, o Bitcoin, por que o Bitcoin está num viés altista nesse momento? Basicamente porque a gente ainda continua numa tendência de alta, reparem as médias aqui de diferentes tempos gráficos numa tendência de alta, e a gente ainda tem mais suporte abaixo do que resistência acima, tá bom? Então o viés do Bitcoin nesse momento pra gente é altista, como eu disse para vocês, estamos esperando quem sabe esse teste nos 56 mil dólares, uma correçãozinha, se o sentimento melhorar, possível long pra gente no Bitcoin. Porém, se perde os 53, isso pode piorar. Então, o Bitcoin, apesar desse viés altista, ainda carece um pouco mais de confirmação para a gente pensar no nosso long, ok? Vamos continuar aqui e vamos para as altcoins para mostrar para vocês uma por uma aqui as oportunidades que a gente consegue enxergar.
Vamos lá. A AVE está com um viés baixista, a gente rompeu essa bearish rising wedge, né, ou um triangulinho para baixo. Nesse momento a gente está de olho aqui na região dos 430 para um possível short, ok? Então AVE, um sinal negativo aqui pra gente. Provavelmente vamos ter sinais se ela conseguir ir próxima a essa região dos 430. ADA Cardano me parece bem mais otimista, tá? A gente conseguiu ultrapassar aquela região dos 92 cents falada na análise dela no último vídeo que a gente fez sobre a ADA Cardano. Nesse momento aqui eu vejo que a gente está conseguindo romper uma bullish falling wedge para cima. Eu estaria de olho para a formação de um fundo ascendente nessa região e basicamente aqui até essa região do 1,5 como um suporte significativo do rompimento e também do VPVR. Vocês conseguem ver que o VPVR está carregado aqui? Então eu ficaria de olho para um possível long nas próximas horas aí na ADA Cardano, caso a gente tenha uma correçãozinha dessa onda de alta, tá bom? Então traça o Fibonacci aí e basicamente você pode ter uma oportunidade de long na ADA nas próximas horas. Algo também nesse momento aqui está com um viés baixista, tá muito parecido, rompeu um triângulo para baixo. A gente está de olho nessa região aqui dos 1,21 para pensar num short, região de 0,618 de Fibonacci aqui. Se a gente bater nessa região, provavelmente a gente vai querer estender um pouquinho mais esse nosso short até aqui esses 1,30, tá? Quem sabe um swing trade para o preço cair mais, né? Apesar de que se a gente rompe esses 1,45 aqui, volta um viés otimista para o mercado, então é uma região assim de reversão dessa tendência de baixa que a gente está assumindo nela, tá? Então o viés é baixista, mas atenção aos 1,45 para a gente retomar a alta. Na Atom, a gente tem aqui um viés neutro na Atom, né? E na Atom aqui, basicamente, a gente tem esse viés neutro porque a gente está brigando numa zona extremamente importante aqui do VPVR, estão vendo? Tipicamente, vocês vão ver viés negativos quando o preço está abaixo desse VPVR e está para testá-lo. Essa zona de VPVR é importante. Como a gente está acima dela aqui, eu vejo duas possibilidades. Ou a gente forma o nosso pivô aqui e consegue fazer um fundo ascendente dando essa oportunidade de long, ou a gente não consegue, rompe um padrãozinho para baixo aqui e vai para short, tá? Então, possibilidades nos dois lados aqui, eu ficaria de olho entre os $20, se perder os $20 de novo, como algo ruim, tá? Eu realmente gostaria de ver uma demonstração de fraqueza e aparecer resistência abaixo desses $20. Se aparecer, possível short. Porém, se a gente consegue passar dos 21,50 aqui, formar um topo ascendente, um fundo ascendente é um sinal positivo aqui, 21,50, 21,40 na Atom, ok? Lembrando, é claro, investidores, que muito aqui vai depender do Bitcoin e o que ele vai fazer nas próximas horas, tá bom? Então, as altcoins estão sim correlacionadas com o Bitcoin nesse momento, em dias assim é ainda mais incrível a correlação. Então, muito cuidado com o Bitcoin também. Como eu disse para vocês que nesse momento eu gostaria de ver o Bitcoin indo testar a região dos 56 e depois fazendo uma correção, provavelmente é o que eu vou gostar também para pensar em long nas altcoins, tá? Em short, a gente pode pensar em algumas altcoins em short porque elas estão indo testar zonas importantes de Fibonacci e de resistência, tá? Um bom exemplo disso é a AVAX. A AVAX aqui que basicamente tem aqui uma zona de resistência a partir desses 34,50 e é a região de 0,618 de Fibonacci de todo esse movimento. É uma região onde eu pensaria em vender a AVAX, que a gente está com um viés negativo para ela aqui depois dessa tendência, dessa pernada de baixa, né? Detalhe, para a gente recuperar aqui nela, a gente tem que demonstrar muita força e ir acima dos $42, né? Então é só rompendo os 42 que a gente ficaria um pouco mais otimista. Continuando aqui, indo para a BAL. Na BAL, a gente pode ver também que a gente rompeu um padrão para baixo, apesar de que foi um movimento bem forte, né? Eu estaria de olho aqui a partir dos 43,70 para um possível short aqui na BAL. Para recuperar a alta, tem que passar aqui da região dos 47,70, ou seja, viés. A gente está com um viés neutro aqui nela, mas eu acho que já dá para pensar num viés mais baixista, tá? O viés neutro tá por causa desse suporte que a gente tem nos $39. Então, se o preço volta aqui nos $39, a gente pode ter uma possível compra. Eu vou deixar o viés neutro mesmo, tá? Então, atenção a esse suporte nos $39 na BAL. Na Band, a gente ainda está com um viés positivo na Band, muito ligado aqui, na minha opinião, a esse movimento extremamente forte que a gente teve em V, tá? A gente também tem muito volume, tanto no fundo quanto nesse candle de recuperação. Então, por isso que a gente continua com um viés otimista nela, tá? Eu acho que o ideal aqui seria ela passar esse ponto de controle, obviamente, passar aqui desses $18, qualquer fundo ascendente aqui acima desses $18 para mim é um possível long na Band, é o que a gente está de olho neste momento, viés positivo aí na Band, apesar de que eu não pensaria em compra aqui nela nesse momento, ela tem que passar desses $18 do ponto de controle.
Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, a gente tem um rompimento para baixo aqui do nosso triângulo simétrico, tá? Eu estaria de olho para um reteste aqui desses 660, 670 para um possível short aqui no Bitcoin Cash. Eu entendo que a gente teve muito volume nesse fundo, então talvez a gente sim tenha força para ir lá testar esse 665 e aí pensar num short na Bitcoin Cash. Realmente acho difícil a gente conseguir formar novas máximas aqui, tem um movimento bem forte de queda neste momento aqui, mas se passa dos 740 aqui, a gente pode ver um viés otimista novamente no mercado. Bem interessante a gente ver que as altcoins estão se comportando de uma maneira bem diferente aí, em relação a esse movimento de queda. Tá? A BEL também estamos numa tendência de baixa, como vocês podem ver, vai ser difícil ela ultrapassar, ela tem que passar dos 3,40 para a gente voltar a ter um viés otimista. Apesar de que a gente teve também um movimento aqui com bastante gente ficando presa nesse fundo, então talvez seja provável que a gente vá testar essa região aqui dos 2,80, uma possível região de short que a gente está de olho, tá bom? Então a BEL não está legal. A Bluzell, a gente pode ver aqui, ela basicamente também rompendo um triângulo para baixo. Eu acho que se a gente volta aqui para testar acima desses 20 cents, a gente pode ter um short também na Bluzell, tá? Difícil imaginar ela demonstrando força aqui e retomando a alta. A gente teria que ver ela acima dos 23 cents para isso, tá? Então, vamos ficar de olho, talvez a gente tenha uma possível venda aqui nos 20 cents. BNB continua com um viés altista, tá? Inclusive formando um padrãozinho de continuação aqui, tá? Qualquer rompimento desse padrão com basicamente um reteste aqui, eu acho que a gente vai poder ter um long na BNB nas próximas horas. Isso aqui é uma bullish falling wedge, parece interessante a situação, inclusive com um stop loss hunter nesse fundo aqui dos $220. Okay? Nesse momento eu realmente não pensaria em comprar, porque a gente precisa da confirmação desse rompimento. E o ideal é que a gente consiga rompê-lo e o preço não perca essa zona de suporte aqui dos $255, tá? Se perder, a gente pode ter problemas. BZRX, a gente está com um viés mais neutro aqui e estamos quase batendo o nosso alarme para um possível short, tá? Então a gente vai ficar de olho aqui para esses 60 cents para um possível short. Por que está neutro? Porque a gente teve muito volume nesse candle aqui de força. Então a gente não pensou em shortar ela ainda por causa disso. Se bater esse alarme aqui que está bem próximo, a gente vai pensar num short dela. Obviamente os indicadores de sentimento corroborarem, tá bom? Eu acho que ela tem um viés neutro, mesmo com esse volume muito forte de compra, porque a gente teve uma distribuição aqui também, muita gente comprando errado nessa região de 75 cents, então a gente também tem muita gente presa acima, ok? Porém, se o preço demonstra força e passa de 65 cents, pode ser uma reversão de novo para uma tendência de alta, mas parece improvável nesse momento. Compounds, eu consigo enxergar aqui também uma tendência de baixa, um rompimento para baixo, e a partir dos $442 a gente pode ter o nosso short aqui. Detalhe que a gente também tem bastante volume nesse fundo, ou seja, talvez seja realmente um ponto mais seguro para a gente pensar em venda. Compra vai demorar aqui, vai ter que fazer um pivô acima dos $473, $474. CRV também estamos numa tendência de baixa aqui, rompemos esse teste aqui para mim nos 2,70 pode dar uma grande oportunidade de short para a gente, já que a gente estaria seguindo aqui, rompeu uma bandeira para baixo e talvez seja natural que a gente vá testar essa zona mais próxima a 0,68 porque a gente também teve bastante venda nesse fundo, tá? Então é natural, tá? Que quando a gente tem muita venda, sim, tem muita liquidação, a instituição acumula e elas mandam o mercado para 0,618, para 0,782, 786 de Fibonacci, para a partir daí pensar numa venda, tá? Então nesse momento aqui eu vejo que grande parte dessas moedas a gente tem que esperar realmente bater esse alarme, porque é onde a gente vai ter oportunidade, ok? Dash continua aqui com um viés otimista, tá? Principalmente porque a gente conseguiu segurar esse ponto de controle entre os 268 e os $260. Inclusive, talvez a gente possa ter um tradezinho aqui, tá vendo que rompeu um padrãozinho aqui no curto prazo, então a gente pode ter um trade no reteste aqui dessa região dos $270. Então, tem um viés otimista aqui na Dash, ela só vai ter problemas, na minha opinião, se ela perder primeiramente esses 260, mas principalmente aqui esses $250, tá? Se perder, é viés baixista, enquanto isso é um viés otimista, mesmo a gente tendo esse volume, esse movimento forte, não foi muito volume, mas foi um movimento forte, mas eu vejo um viés mais otimista aqui na Dash. As DeFi, né, o índice DeFi aqui da Binance Futures, a gente consegue enxergar que eles
Perderam uma região importante, porém teve muito volume de fundo, tá? Até por isso o nosso alarme está aqui acima do 0,618 de Fibonacci. E a gente vai ficar de olho para essa região aqui dos 2,373 para uma possível venda caso a gente tenha liquidação nessa região. Tá? Na verdade, todos esses pontos a gente só vende se tem liquidação, tá? Ou seja, pessoas que shortaram errado aqui são liquidadas. Então, pode acontecer aqui nesse 2,373, é onde eu estaria de olho aqui nas DeFi para shortar. Compensação, se a gente passa de novo aqui dos 2.520, é uma retomada da alta aí nas DeFi, provavelmente mais alta aí para as DeFi. Doge. A Doge, né, que está extremamente volátil, né, nos últimos dias, a gente está tendo aí um novo indicador na Doge, que é o Twitter do Elon Musk, então não está muito fácil de operá-la. Eu prefiro sair fora dessas moedas que está com tanta incerteza assim, gerada por tweets, então eu não estou muito operando a Doge, mas eu vejo que a gente pode ter uma grande oportunidade de short caso ela chegue aqui nessa região dos 54,73. Não está tão distante, então a gente pode ter um short aqui. Vamos ficar de olho. Só entenda que se o Elon Musk tweetar aí mais coisa, ela pode romper de novo para cima, tá? E a região que eu vejo aqui de uma demonstração de força para acreditar de novo na alta dela são os 58 aqui, os 500,8, né? DOT a gente continua numa tendência de alta, inclusive estamos formando um padrão de continuação, porém a gente teve uma consolidação bem forte aqui nessa região dos $39, e é justamente isso que eu gostaria de ver aqui para a gente acreditar novamente na alta, tá? Tem um volume muito forte no fundo, então a gente pode ter perdido a oportunidade aqui quando a gente teve essa onda 2 aqui no curto prazo, mas nesse momento aqui eu não vejo muita coisa para fazer na DOT, apesar de acreditar nesse viés otimista. A gente tem que passar a formar esse pivô aqui acima dos $39 e aí sim a gente vai pensar num long, tá bom? Então é isso que eu ficaria de olho, viés otimista aí na DOT. EGLD, vou pegar uma água aqui. Vamos lá. EGLD que basicamente aqui rompeu para baixo o nosso triângulo, um possível teste aqui nessa região dos 139, $140 pode ser uma venda, tá bom? Realmente acho que tem muita gente presa aqui nessa região, teve muito volume em rompimentos anteriores, então a EGLD tem um viés aqui negativo, tá? Apesar de um viés positivo no curto prazo, tá bom? Devem ter mudado agora aqui, porque ela acabou de passar de um ponto de controle do curto prazo, então eu vou colocar um viés neutro aqui para ela, já que a gente está olhando para short nessa região dos $140, ok? Então vamos mudar ela aqui para um viés neutro. Engine. A Engine é uma também que rompeu para baixo um padrão aqui bem feio, né, com uma distribuição ali em cima, um stop loss hunt no topo, então a Engine é uma que eu, mesmo a gente demonstrando muita força e tendo notícias bullish dela, é uma que eu estou bearish aí, eu estou de olho para essa região dos 55 cents, 55,70 para começar a shortar, tá bom? Entendo também que se a gente passar aqui de novo dos 60 cents, é um viés altista novamente, mas encaro como improvável por causa desse stop loss hunt, né? Para quem não sabe, stop loss hunt aí rompendo o topo histórico e voltando logo depois. Então não vejo uma situação boa para a Engine aqui. Realmente o viés dela é baixista neste momento aqui, tá? ELS. A ELS está com um viés neutro aqui neste momento. A gente pode ver que a gente rompeu uma zona importante para baixo, tem esse ponto de controle aqui, mas também tem bastante suporte nessa região aqui até os 4,50, tá? Então a ELS aqui, estamos aí neutro, né? Se ela consegue demonstrar força aqui, quem sabe ir nos $5 e depois testar aqui, pode ser um long para a gente nessa região dos 4,85. Porém, se ela demonstra fraqueza e rompe para baixo essa zona de suporte aí nos 4,50, 4,40, pode ser uma oportunidade de short também. Então não vamos fechar os olhos para as duas possibilidades aqui na ELS, beleza? Ethereum Classic, a gente também tem um viés mais neutro aqui no Ethereum Classic, então vamos dar uma olhada aqui nela. Ethereum Classic também rompeu para baixo aqui, aparentemente um triangulinho, né? Eu acho que testes próximos dos $14, 14,50 aí podem ser oportunidades de short, tá? Mas eu também ficaria de olho pelo menos para essa região porque teve muito volume, muita acumulação no fundo, né? Um stop loss hunt incrível aqui. Então realmente eu ficaria de olho aqui para possíveis shorts, apesar de a gente estar neutro por causa desse grande volume e desse grande movimento aí, foi uma queda superior aí a 30% neste candle aqui, basicamente aí dos $14 até abaixo dos 11. Então, muita atenção aí. Se voltar ali no 14,50 pode ser um short, mas vamos ficar de olho nesse fundo aí. Ethereum que assim continua num viés
otimista porque a tendência é muito forte, a gente teve muita liquidação e muito volume nesse stop loss até os 1.550 dólares, tá? Mas para mim ficar um pouco mais otimista, quem sabe pensar num long, eu teria que ver o Ethereum fechando candles significativos acima dos 1.830, demonstrando essa força aqui, tá? Nesse momento não vou fazer nada aqui no Ethereum, mas entendo que essa demonstração de força aqui seria muito boa para a gente pensar em longs. Beleza? Nesse momento, como a gente está brigando no ponto de controle, não tem nada para se fazer agora. FTM. FTM que está com um viés altista, tá? Demonstrou muita força. E a gente está de olho para um possível long nesse reteste aqui na região próxima aos 41 cents, tá bom? Então, possível reteste aqui pode ser um long FTM, tá muito legal. ICX. ICX também tem um viés otimista, tá? Apesar dessa tendência de baixa no curto prazo, aparentemente a gente tem muito suporte abaixo, não tem tanta resistência assim acima. Então um rompimento dessa bullish falling wedge 1,96 pode dar oportunidade para a gente de long na ICX, atenção a ela, tá? Se rompe 1,96 volta ali nos 1,85, 1,86, para mim pode ser uma grande oportunidade. E o OST também é um que pode ter oportunidade de long, tá? Nas próximas horas, também tendência de alta, um rompimento aqui do 63, desculpe, do 6/3 aqui, né? 600.3, a gente pode ter uma oportunidade de long, rompimento aqui de um triângulo ou de uma bullish falling wedge, viés otimista na UST. IOTA, basicamente, a gente também tem um viés otimista, tá? A gente conseguiu segurar no ponto de controle aqui. Este rompimento da região 1,34 pode ser uma possível oportunidade para a gente nas próximas horas, viés otimista na IOTA. Cava tá neutro aqui, vamos dar uma olhada na Cava, mas realmente estou um pouco preocupado aí com ela, nem colocamos alarmes por causa desse volume muito grande, mas eu vou colocar um alarme aqui para ela em 0,786, como sendo uma região de resistência significativa próxima aos 4,50, tá bom? Então aqui a gente pode ter uma venda. Não vou pensar em venda antes, já que a gente tem basicamente aí um volume de fundo bem significativo. Então, viés neutro / baixista aí na capa. KNC. A KNC, a gente está com um viés baixista, rompeu aí para baixo esse nosso padrãozinho, pode ser um triângulo, pode ser uma bearish rising wedge. O detalhe é que se vier testar aqui acima dos 2 dólares, 2,03, para mim vai ser uma possível venda até essa região de ponto de controle em 2,14, e a gente só vai ter um viés positivo se passar de novo dos 2,27. Então não tá legal aqui a KNC. A KSM, viés bem otimista aqui, um possível reteste nessa região de 256 pode ser uma oportunidade de compra, mas eu realmente ficaria mais de olho para um preço médio até os 240. A gente vai ter problemas aqui se perde esse ponto de controle e essa região de suporte nos 210 dólares, enquanto não perder é uma tendência de alta bem forte aí na KNC, inclusive com stop loss hunt muito interessante abaixo dos 200 dólares. Desculpe, KSM, tá? Então bem legal aqui a KSM. Link, continuamos num viés altista, tá? Mas a gente tá com perigo aqui na Link, na minha opinião, tá? Esse viés altista, ele se dá devido ao grande volume stop loss hunt que a gente teve ali na região dos 25 dólares, tá? Infelizmente não vai dar para passar na análise de sentimento dessas moedas aqui, mas entendam que algumas moedas estão com esse viés altista, não só pela análise técnica, mas também pela análise de sentimento, tá? A Link é uma delas. Então, basicamente, a gente vê aqui uma possibilidade de entrada numa possível onda 2 aqui nesses 28 e 15 dólares, ou uma demonstração de força mais forte aqui, indo acima dos 34, tá bom? Então, reparem, tá aparecendo esse Max Device aí, porque estão todos os traders online agora. Dia volátil é assim, né? E a gente tem aí, no máximo 5 pessoas podem usar a conta ao mesmo tempo, beleza? Litecoin basicamente está com um viés neutro aqui, mas a gente estava até olhando no curto prazo uma possível operação nela, né? Então assim, eu acho que basicamente a gente está com um viés mais negativo aqui na Litecoin, tá? Eu ficaria de olho nessa região dos 214 aqui, ó, a gente tem até um alarme 217, com uma possível região de resistência, tá? 0,618 de Fibonacci. Eu só vejo a gente como otimista de novo acima dos 235 dólares, então eu acho improvável aqui, tá? Apesar de que no curto prazo, olha, ela rompeu para cima um padrãozinho aqui e tem um suporte até essa região dos 202 dólares, tá? Se perto de 202 dólares é um sinal de possível reteste ali abaixo dos 200 de novo,
na região dos 190, o que pode dar um long, mas eu não estou muito otimista com a Litecoin, apesar de que ainda estamos neutro aqui, também por causa desse volume muito grande no fundo. Então a Litecoin precisa demonstrar bastante força aí para a gente pensar em long, tá bom? Vamos lá, Matic. Matic parece estar rompendo para cima o nosso padrão aqui. Detalhe que talvez um rompimento mais conservador seria se a gente conseguisse ultrapassar esse aqui de 117,50, tá bom? É onde a gente tem uma resistência aqui no VPVR, então era onde seria um rompimento mais conservador. Porém a gente está indo para retestar aqui um possível rompimento de curto prazo, então para quem pensa em scalp aí pode ser uma operação nas próximas horas na Matic, ok? Mas mais conservador aí, a gente está olhando o tempo gráfico de 1 hora, o 175 seria um rompimento mais significativo. Então, viés otimista aí na Matic. Maker, basicamente aqui, a gente tem aqui um stop loss hunt muito forte nela, abaixo dos 2.000, tá? A gente está com um viés positivo aqui nela, mas na minha opinião já mudou esse viés, tá? A gente tem um viés no mínimo neutro aqui agora, porque a gente tem muita resistência a partir dos 2.470. Então, basicamente, não há qualquer long aqui na Maker, na minha opinião. A gente teria que ultrapassar aqui os 2.700, o que parece improvável. Parece que tem muita gente presa nessa região, então a Maker é um viés neutro negativo aqui. Eu vou até deixar neutro, porque provavelmente alguém pode estar operando nesse curto prazo dela, por isso que ela estava positiva, tá bom? Na NIL, eu posso ver aqui que a gente continua num viés otimista, tá? A gente teve um stop loss hunt bem forte aqui nos 41,10, enquanto não perder esses 41,20 é um sinal positivo, é um possível sinal de continuação da tendência de alta. A gente inclusive pode pensar em longs nesse reteste aqui desse fundo em 44,20, 44,40, então eu vejo como otimista a situação da NIL enquanto a gente não perde os $41. Ocean, temos um viés neutro aqui, principalmente por causa desse grande volume no fundo e stop loss hunt abaixo do fundo lá, nos 87 cents. Mas eu realmente não pensaria em long nela, a gente precisa demonstrar força, passar os 1,20 de novo, é o nosso alarme aqui. Se passar, a gente pode já ter um viés mais otimista na Ocean, não é o caso no momento. Na verdade, a gente até poderia pensar em short aqui, na minha opinião, mas esse grande volume aqui no fundo deixa a gente um pouco pé atrás para shortar, tá bom? O ideal seria que o volume fosse no rompimento em si e não no fundo igual foi, então por isso que a gente não tem um alarme para shortar ela aqui agora nesse momento, mas sem dúvida um ponto bom para, se você tiver a Ocean, pensar em realizar, sair fora do risco, ok? OMICE-GO, a gente pode ver aqui basicamente também um rompimento para baixo com muito volume nesse fundo. Sim. Então a gente pode sim ver um teste acima do 0,618, acima do 5,80 para mim é uma possibilidade de short aqui nela. Eu estaria de olho para um preço médio, até mais acima, tá? O 6,30 é um swing trade. A gente só teria problema nesse short se passasse dos 6,80. Então pode ser um swing trade de short aí nos próximos dias, não mais go. Ontology, a gente pode também ver muito volume nesse fundo, então a gente realmente está um pouco mais neutro nela, porque a gente tem duas possibilidades. Ou um rompimento para cima desses 1,28 como um long, um rompimento para baixo aqui dos 1,7 com uma confirmação da baixa. Então dá para operar para os dois lados aí nos próximos dias. Atenção aos 1,28 e 1,7. Kitum, a gente tem um viés baixista aqui na moeda, tá? A gente rompeu para baixo um triangulinho. Nem temos aqui ainda um alarme, eu vou deixar esse alarme no 0,786, tá? Porque tem tanta moeda boa para shortar aí nas próximas horas, nos próximos dias, que eu não vou querer shortar ela antes da hora, não. Eu vou colocar num lugar onde tem mais gente presa aqui no VPVR. Lembrem-se, o VPVR aqui mostra pra gente onde as pessoas compraram e venderam e, consequentemente, onde pode ter resistência de pessoas presas, tá bom? Então, atenção aos 6,90 aí na Kitum, 0,786 de Fibonacci. RLC também tem um viés baixista, rompeu para baixo o padrão aqui. Um possível teste acima dos $2 pode dar short pra gente. Repara que aqui que começa a ficar cheio o VPVR e é uma zona onde eu estaria de olho. A gente só vai ter problema nesse short se passar dos 2,20, o que pode ser uma zona aí pra gente pensar, quem sabe, num long se ela fizer isso, correto? Então atenção aí aos 2,2 por um possível começo de short, os 2,20 como uma zona para pensar em long.
Room. A Room, ela continua num viés otimista aqui, por quê? Porque ela segurou onde tinha que segurar no ponto de controle, então nesse momento a gente está de olho para um possível reteste aqui nessa região mais próxima aos 4,35 para um possível long, tá? Compensação, se ela consegue fechar abaixo dos 3,90 é um sinal de perigo, é um sinal de, quem sabe, reversão na tendência de alta. Então, possível long nas próximas horas, mas se perder os 3,90 temos problemas. Lembrem-se também, né, que todas essas moedas, a maioria delas, estão esticadas, então elas caíram muito hoje, mas elas podem cair muito mais. Então a gente precisa gerenciar bem o risco, nunca se esqueçam disso. SKL está numa situação neutra aqui, porque acho que a gente teve um stop loss hunt nesse fundo bem interessante, mas se a gente vai aqui nesses 2800, 2900, eu acho que a gente pode começar a pensar em short, tá bom? Então eu acho que está um viés neutro, mas só vai para um viés positivo se a gente passar os 34, então eu acho bem improvável a gente conseguir fazer isso, né? Então está um viés neutro bearish. SNX, a gente também está num viés negativo no SNX, né? Rompemos para baixo, mas me parece aqui sem grandes oportunidades de short, né? Então, se a gente voltasse aqui talvez nos 23, então eu não vejo grandes oportunidades, tá? Tem um alarme aqui para a gente ficar de olho na região de 0,618 de Fibo, mas não tem muita coisa no VPVR aqui, não tem muito a fazer, só realmente está nesse viés baixista. Se você tem a SNX, eu pensaria em realizar, porque a gente está numa resistênciazinha do VPVR agora, correto? Mas vender agora também eu acho que seria um pouco apressado. Sol, viés otimistaço, né? Grande movimento de stop loss hunt com uma onda 1 aqui muito bem confirmada. Se a gente voltar aqui nessa região dos 11,60, a gente pode ter uma buy zone até esses $11 como sendo uma zona muito boa de compra, tá? Então, Sol viés muito otimista, assim como a SRM, que fez um movimento bem parecido, se eu não me engano. Sim, fez esse movimento aqui, já está corrigindo. Se a gente voltar aqui nessa região dos 5,20, antigos topos, pode ser um começo de acumulação, mas não tem tanto suporte aqui. Eu estaria de olho em acumular mais pesado abaixo dos $5, tá bom? Então tomem cuidado aí, mas sem dúvidas, viés otimista na SRM para as próximas horas e para os próximos dias. Storage, podemos ver um viés baixista aqui, rompemos para baixo, um reteste dos 77 cents, pode ser um short para a gente só vai voltar a ficar otimista acima dos 87 cents, improvável na minha opinião. Sushi, temos aqui um viés otimista na Sushi, porque a gente teve um grande stop loss hunt aqui embaixo e já passamos do ponto de controle, tá? Nesse momento eu estaria de olho aqui para uma demonstração de força acima dos 17,80, para aí sim a gente pensar num long na Sushi. Enquanto ela está acima desse ponto de controle dos $16, a situação é mais positiva, tá? Então eu estaria mais de olho para long em qualquer ponto... qualquer topo, qualquer fundo ascendente que a gente faça aqui. Porém, eu gostaria de ver essa demonstração de força para aí sim pensar num long, tá bom? Então eu quero ver ela, quem sabe, nos $18 para depois corrigir e a gente pensar num long mais seguro. Mas viés positivo na Sushi. Na SXP, a gente pode ver aqui um viés otimista também, porque a gente segurou no ponto de controle, está formando um padrão de continuação, está um pouco perigoso aqui, nossa nuvem de Shimoku mudando e tal, mas um rompimento aqui dos 3,15 vai romper o nosso padrão para cima, e aí a gente pensaria em long, beleza? Continuando aqui, Teta. Teta, viés neutro aqui, neutro para bearish, tá? Porque a gente rompeu para baixo, apesar de ter um volumão aqui. Eu acho improvável a gente passar dessa zona entre os 3,40 e os 3,60. Mas se a gente passa, volta para um viés otimista aqui nela, tá? Então atenção para o possível short em 3,40, 3,60. TRB basicamente também viés baixista. Qualquer teste acima dos $46 para mim é oportunidade de short. A gente só vai ter um viés otimista aqui nela se ela passar dos 50 e 80, ou seja, improvável aqui na minha opinião, tá bom? Então TRB viés baixista. Tron, temos aqui um viés altista na Tron, por quê? Porque a gente tem um stop loss hunt abaixo do fundo e está brigando no ponto de controle. Nesse momento o ideal seria essa demonstração de força aqui acima dos 5,6 cents, ou basicamente o rompimento dessa nossa bullish falling wedge aqui. Então Tron viés otimista, acima dos 5,6 é bom, se romper essa linha de tendência melhor ainda. Uni, temos um viés otimista, principalmente por causa de um dos maiores stop loss hunts do dia, e se não for o maior. A gente teve aqui na Binance Futures a Uni caindo até $17 e basicamente liquidando muita gente. Em um candle aqui a gente teve uma queda aí de 30%.
é bem significativo. Nesse momento a gente está de olho aqui para um rompimento dos $29 como sendo uma região mais significativa para a gente ter um rompimento confirmado desse nosso padrãozinho aqui, meio que uma bullish falling wedge, ou até mesmo um reteste aqui para pegar uma possível onda 2 mais próximo dos $22. É meio improvável que ela desça até os $22, mas um desses dois aqui que acontecer, a gente pode ter oportunidade. Vou até colocar esse alarme aqui nos 22,30 já como um suporte, ok? VET. VET, temos aqui um viés neutro na VET, tá bom? A gente teve um stop loss hunt aqui embaixo com um voluminho interessante, mas para mim é um viés neutro bearish, porque a gente tem muita resistência aqui próxima dos 5.2 cents, então é realmente improvável que a gente consiga demonstrar força e passar dos 5.6, tá? Se passar, voltamos para um viés otimista, mas enquanto não fizer isso, não há de pensar em long. Na verdade, eu acho que a gente pode ter um short aí nas próximas horas, nos próximos dias na VET. Waves. Waves, temos aqui um viés neutro para bearish nela, né? A gente pode ver aqui que a gente teve um stop loss hunt bem forte, mas não tem tanto volume, tem mais volume de distribuição nesse topo. Então, nesse momento aqui, eu estaria de olho para essa demonstração de força aqui acima dos $11 para a gente pensar num long de curto prazo ou uma demonstração de fraqueza para a gente pensar num short, tá? Realmente está bem neutro aqui a Waves, né? Mas essa distribuição aqui nesses topos não me deixa contente. Então cuidado aí na Waves. Stellar. A Stellar, a gente tem um viés neutro aqui, tá bom? A gente não conseguiu romper esse padrão para cima, ou seja, temos que esperar o rompimento desse padrão lá nos 51 cents, tá? Se romper, a gente pode ter uma oportunidade de long e a gente tem um suporte muito forte nos 40 cents, então pode ser uma oportunidade de compra num possível fundo duplo nessa região. Então, bem neutro aqui a situação dela, ainda está formando um padrão de continuação, eu não me desesperaria na Stellar, não. Apesar de que entender que agora não há trade nela, inclusive tem bastante resistência um pouco próximo aos 50 cents, pode ser uma zona para sair fora dela, ok? Monero, basicamente aqui temos um viés altista ainda, porque a gente continua em tendência de alta aqui pelas nossas médias, ainda não cruzaram, né? Apesar que deve cruzar aí nas próximas horas, e tem bastante suporte até os $200, tá? Se perde os $200, pode ser uma confirmação da baixa, é o bom ponto de suporte que eu estaria de olho, e se rompe os 235, possível operação de long, inclusive o sentimento da Monero está bem interessante, tá? Então um viés otimista na Monero. Ripple, a gente tá num dia bem volátil também, né? A gente tem aqui um padrãozinho na Ripple. Basicamente, eu acho que o viés dela é mais altista, mas para isso ela tem que romper os 60 cents. Ou seja, ainda está um pouco distante aqui para a gente pensar e não fecha os olhos para um potencial baixista aqui nela, né? Muitas notícias aí estão impactando a Ripple também. Então ela abaixo dos 53 cents pode ser um short aí. Atenção para os dois lados, apesar de que ainda tem bem mais suporte abaixo do que resistência acima. XTZ, Tesos, temos aqui um viés baixista na XTZ, já que a gente tem um rompimento para baixo aqui e acima dos 4,50 para mim pode ser um bom short para ela, com destaque aqui para o ponto de controle em 4,67, ok? YFII, temos um viés neutro nela, porque a gente tem bastante volume e um stop loss hunt aqui, mas eu estaria de olho para um teste um pouco mais forte dessa região entre 0,5068, acima dos $3.000 e 3.100 principalmente, região de resistência forte para a gente shortar. Só vejo uma boa relação risco-retorno aqui para long se ela passar dos 3.400, o que parece improvável no momento. YFI agora. YFI agora, viés baixista também, rompeu o triângulo para baixo, possível zona aqui dos 41.800 como zona de venda aqui. Só vamos ter um viés otimista acima dos $46.000. Uma situação bem ruim da YFI. ZEC, estamos neutros aqui por causa desse stop loss hunt com um volume considerável no fundo, porém eu vejo que teste acima dos 150, especial 155 e $161 é possível zona de venda na ZEC, então é um neutro bearish na minha opinião. ZIL está com viés baixista, tá? Inclusive quase bateu um alarme para um possível short aqui. Eu estaria de olho para esses 12,70 aqui, como uma possível zona para começar um preço médio até os 130, aos 13 cents, né? Uma possível zona de venda aqui na ZIL, porque tá difícil acreditar que a gente vai conseguir retomar a alta, principalmente porque não tem muito volume nesse fundo, ok? Continuando aqui, indo para ZRX. ZRX, a gente tem aqui um movimento bem volátil, né? Mas basicamente eu vejo aqui que
a gente precisa se manter acima dessa região dos 1,60, 1,63 que está o nosso alarme. Se ela consegue fazer isso, possível viés altista, mas se ela rompe para baixo, esse padrãozinho no curto prazo que todas as moedas quase estão formando, a gente pode ter um short. Então atenção aos 1,48 com uma confirmação da tendência de baixa da ZRX. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso, tá? Conseguimos analisar aí todas as altcoins da Binance Futures. Não vai dar aí para analisar realmente também no TRDR, né? Já que aí o vídeo teria 1h30, mas vou também aqui fazer duas análises que foram muito pedidas, que não tem no TRDR, infelizmente, então não tem todos os acessos à análise de sentimento, mas vou falar um pouquinho aqui da Reef e da OneInch, que são duas moedas aí que vocês pediram bastante nos comentários, tá? Se esqueci alguma, peço desculpas, deixa aí nos comentários que a gente faz aí na próxima vez que a gente for fazer isso, tá bom? Vamos lá. Reef, ela basicamente aqui me parece numa situação decisiva, né? A gente está formando um padrão de continuação da alta aqui, que teve um falso rompimento com stop loss hunt agora. Então, para eu ter um viés otimista nela, eu teria que ver ela acima desses 400.4 aqui, para a gente pensar num long, tá? Nesse momento, eu vejo que a gente está num ponto um pouco perigoso nela, uma zona de resistência nesse momento, com bastante gente ficando presa aqui, mas também bastante gente ficando presa nesse fundo. Então, as próximas horas são decisivas aí para a Reef, e eu ficaria preocupado se ela perdesse essa região aqui dos 3.4, tá bom? Se perder aqui, para mim, é um sinal de continuação da baixa. Continuando aqui, a OneInch. A gente pode ver também um rompimento para baixo aqui, né? Meio que um triangulinho e tal. Eu não vejo uma situação muito positiva na OneInch agora. A gente precisa ultrapassar muita resistência no 5,50, muita gente presa nessa região. Então, viés baixista aí na OneInch, realmente não vejo grandes oportunidades de long aqui nesse momento. Na verdade, a gente pode ter um possível short nela aí nas próximas horas, nos próximos dias, nessa região de resistência muito forte aqui acima. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso, tá bom? A gente tá conseguindo enxergar aqui o Bitcoin realmente nessa zona decisiva. Vocês podem ver aí que o Bitcoin deu uma recusada agora aqui nessa região dos 55 mil dólares, né? E tá voltando a cair numa zona muito importante. Lembrem-se, se a gente perde esses 53 mil dólares, para mim é um sinal de fraqueza que pode levar o preço a reverter. E se o Bitcoin reverter, a gente pode ter grandes problemas, tá bom? Então, se perde 53, imagina esse teste desse fundo no 51.500. E se perde esse 51.500, a gente pode ver a tentativa de uma formação de fundo duplo, tá? Não descarto essa possibilidade do fundo duplo, já que teve muita liquidação nesse ponto, teve muita gente vendendo errado aqui também nesse fundo. Então, eu ainda assim continuo um pouco mais otimista no Bitcoin, tá? Eu acho que a gente tem possibilidade aí de ter formado um fundo importante e a partir daqui voltar a subir, tá bom? Mas eu também entendo que o Bitcoin, ele tem, em muitos momentos, faz esses fundos duplos, né? Então não seria nada de outro mundo a gente ver o Bitcoin assim, abaixo dos 50 mil dólares de novo. Quem sabe, né, a gente pensando numa possível operação de compra, se o sentimento dá aquela melhorada. Lembrem-se, o sentimento ainda está pesando um pouco contra a gente. Beleza, investidores? Caras, então eu acho que é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa análise das altcoins. Bem interessante a gente ver o comportamento do mercado, né? Algumas altcoins ainda demonstrando força em tendência de alta, outras já revertendo e fazendo essa possível onda 1 para baixo, né? Então, se eu pudesse dar um resumo dessas análises de altcoins, é que algumas vão ter boas oportunidades para short em zonas de resistência e outras estão ou rompendo agora possíveis retestes nas próximas horas, ou tem que romper, demonstrar um pouquinho mais de força para a gente pensar em long. Então, quando a gente tem essas operações para os dois lados no mercado, é muito bom, porque a gente consegue diversificar e ter várias operações no dia. As próximas horas, com certeza, serão decisivas para a grande maioria das altcoins. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouco diferente. Esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários e pedidos de novas altcoins. Então é isso. Um forte abraço.